Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um Arc Coffee aqui no canal ArcSearch TV e hoje eu quero falar com vocês sobre o ciclo do café que aconteceu durante o século XIX e parte do século XX e como que ele influenciou a arquitetura e o urbanismo. Vem comigo! Bom, nossa história começa em 1727, quando Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas de café lá da Guiana Francesa aqui para o Brasil. Mas a coisa pegou mesmo aqui durante o século XIX e parte do século XX, quando nós nos tornamos o principal fornecedor e exportador de café do mundo, batendo em 1860 o nosso auge, exportando mais de 26 milhões de sacas de café por ano. Cada saca de café pesa em torno de 60 quilos. O café ganhou destaque aqui no Brasil quando alguns produtos como algodão e cana-de-açúcar perderam sua força de produção e exportação. Então o café veio como se fosse para cobrir uma lacuna e uma alternativa a esses produtos. O café teve seu início lá em Belém, no Pará, e veio do norte ao sudeste do país de forma muito rápida. As primeiras fazendas de café tiveram suas dificuldades para se estabelecer porque é um produto novo e a gente não sabia manuseá-lo economicamente ainda. Os principais estados produtores desse café foi Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que o Rio de Janeiro nessa época era a capital do nosso país. Durante o século XIX, indo para o século XX, a região do Vale do Paraíba foi a grande produtora de café. É uma região, um acidente geográfico que vai do leste de São Paulo até o sul do Rio de Janeiro, englobando 39 municípios, que vocês conferem o nome de todos eles aqui na descrição. Essa região foi escolhida por conta de ter o solo perfeito e as condições climáticas ideais para o plantio do café. Não é novidade para ninguém que a mão de obra desses principais produtores de café nas fazendas era mão de obra escrava, coisa que estava acontecendo aqui no Brasil ainda, por mais que estivéssemos atrasados com relação ao restante do mundo. Mão de obra que foi fundamental para a evolução do nosso país. Com a economia fervendo, as nossas indústrias começaram a ferver também, mesmo que tenha sido também de forma muito atrasada se comparado à Europa e os Estados Unidos. Por exemplo, construímos ferrovias conectando as principais cidades produtoras desse café com o Porto de Santos, para ajudar no escoamento dos grãos e depois na exportação. Como eu falei no começo do vídeo, 1860 foi o ano em que nós batemos o auge da nossa produção e exportação do café. Daí para frente, as coisas começaram a mudar bastante para os produtores. Isso porque a nossa mentalidade de sociedade estava mudando pra caramba, mesmo que tenha sido muito mais atrasada do que o restante do mundo. As nossas leis de abolição da escravatura estavam começando a sair do papel, fato que prejudicou bastante esses produtores. Em 1871, saiu a lei do ventre livre. Pessoas, filhas de escravos nascidos depois dessa época, não precisavam ser mais escravos. Tempos depois, em 1885, saiu a lei do sexagenário. Quem fizesse 60 anos era alforriado e não precisava ser mais escravo. Até que, finalmente, em 1888, assinado pela Princesa Isabel, a Lei Áurea aboliu a escravatura aqui no Brasil. Fato, galera, é que esses produtores de café tinham muito poder político aqui dentro do país, uma vez que eles produziam grande parte do nosso PIB. Esse foi um dos motivos de ter sido tão tarde a abolição da escravatura aqui no Brasil. E isso impactou completamente o Vale do Paraíba, como já era esperado. Esses produtores perderam força de produção e de exportação do café também. Antes tarde do que nunca, a abolição da escravatura saiu aqui no Brasil no ano de 1888 e pôs um fim no auge do ciclo do café. Mas outras coisas foram refletidas com tudo isso que aconteceu no século XIX dentro do século XX. Para saber quais foram essas reflexões, vem comigo no próximo Arc Coffee e não percam absolutamente nenhum conteúdo que eu estou produzindo e postando para vocês. Sigam nas redes sociais, confiram a programação e até a próxima. É isso aí, valeu, tchau!